Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem nós estávamos falando sobre a Páscoa, a semana inteira aqui, né? A gente vai estudar sobre a Páscoa e eu acabei trazendo algumas coisas da tradição sobre comer peixe, não comer a carne nesse dia. E tem muitos comentários aqui de vocês, tá bom? Gratidão pela participação de vocês. Eu vou escolher dois comentários aqui para falar. Um deles aqui é do Adriano Pereira, ele colocou aqui, ó, gosto de peixe e frutos do mar. Evito o churrasco nesse feriado para não escandalizar meus familiares. Muito importante isso. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala sobre isso. Teve uma questão dentro da igreja se deveria comer as carnes que era sacrificada a ídolos, né? Porque os açougues, né, naquela época era sustentado ali pelas carnes que eram oferecidas como sacrifício nos templos pagãos. E aí vinha ali, aí os membros da igreja ficavam, compro, não compro, e se essa carne foi sacrificada a algum ídolo? E Paulo, né, falou, come, não tem problema nenhum, você não está participando de uma festa religiosa ou adorando um Deus falso. E Paulo até chega a dizer, esses ídolos nem sequer existem, né, porque só existe um único Deus, isso é invenção, né, das pessoas ali. Ele fala que por trás dos ídolos há os demônios, né? Mas enfim, o apóstolo fala, pode comer. Só que ao mesmo tempo que ele fala pode comer, ele mesmo diz, mas se isso escandaliza seu irmão, é melhor não comer. Ou seja, se vai ofender os seus familiares ou irmão ali, amigos, a gente tem que trazer pessoas para o evangelho, não afastá-las. Então, se isso escandaliza seu irmão, não faz uso, né? E aí me lembrou também da escritura em Coríntios 6, versículo 12, né? Paulo dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então não é porque eu posso tudo que eu vou sair fazendo todas as coisas, né? Nem tudo convém, tá bom? Gratidão pelo comentário, Adriano. O Adriano ainda completou assim, né? Dizendo, posso comer carne qualquer outro dia. Isso não tem problema algum. E ele termina aqui o até amanhã dele aqui. Gratidão, Adriano. Tem aqui o comentário também da, da Rita, né? Rita Cássia de Oliveira, Rodrigues de Oliveira. Ela compartilha aqui, né, que um, um padre compartilhou, um padre da cidade dela, falou que antigamente, quando as pessoas não comiam a carne, elas doavam, porque a carne era mais cara, a carne vermelha. Doava o dinheiro para a instituição, para a igreja ali, e eles faziam caridades com esse dinheiro, tá bom? Então era um bom propósito também. Hoje em dia a gente vê que as pessoas não comem a carne vermelha, mas não fazem essa doação aí, né? Então, segundo ela aqui, o relato lá é que acaba perdendo um pouco do propósito. O propósito é ajudar o próximo, né? Muito bom aqui o comentário aqui dela também. Vamos lá, continuando o nosso estudo de hoje aqui. Eu vou começar aqui falando, já que nós estamos aqui na questão da Páscoa, o que o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, ele está ligando aqui o que foi escrito no Velho Testamento, lá em Êxodo 12, né? Semana que vem a gente já vai começar a estudar aí Êxodo de novo, e aí vai ter melhor essa explicação. E tirava o fermento da massa. Quando fazia o pão ali, tirava, não colocava o fermento, porque por duas coisas, porque uma das questões era porque era para ter pressa, porque eles iam sair, né, de do Egito, do cativeiro, então era com pressa, se colocasse fermento tinha que esperar muito até a massa levedar, crescer, tá bom? Para o pão ficar maior ali, então não colocava o fermento. E também a questão do fermento, quando colocava, o pão durava menos tempo, estragava-se mais rápido, tá bom? Então, por isso, tanto no Velho Testamento e o apóstolo Paulo fazendo essa associação aqui, o fermento virou um símbolo do pecado, né? Inclusive aqui na página que eu estou compartilhando aqui, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala que um pouquinho de fermento contamina toda a massa, né? Ou seja, um pouquinho de pecado vai contaminando tudo ali, porque cresce, é igual fermento. Mas aqui ele está ligando a Páscoa do Velho Testamento, que é esse pão sem fermento, que é o pão chamado pão asmo, tá bom?
e ele vai ligar com a Páscoa nova que nós temos, tá bom? Então ele diz aqui, ó, limpai, pois, o fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Então aqui o apóstolo Paulo fala, Cristo é nossa Páscoa. Então a Páscoa judaica, a Páscoa no Velho Testamento e até mesmo ali no Novo Testamento, né? Cristo, a gente vê que ele guarda a festa da Páscoa, ele vai se reunir com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, que era uma vez no ano. E aqui, então, Cristo é nossa Páscoa. E ele passa para nós a Páscoa todos os domingos. Isso que é a questão para nós. Todo domingo para nós é a Páscoa, porque o símbolo da Páscoa virou o sacramento. Então, todos os dias nós celebramos todos os dias não, toda semana nós celebramos a Páscoa tomando o sacramento, tá bom? Então, a ligação do que Paulo está ensinando aqui, né, ele fala que do símbolo da Páscoa, ele se cumpre totalmente em Jesus Cristo. Por exemplo, o Cordeiro Pascual, lá no Egito, né, que foi sacrificado para salvar os filhos de Israel ali da morte no Egito. Tá bom? Aquele cordeiro pascual simboliza Jesus Cristo. O sangue nos umbrais da porta que eles passaram vai representar o sangue expiatório de Jesus Cristo. E o memorial, que era anual a Páscoa, né? Mesmo depois que Moisés libertou o povo do Egito, todo ano eles celebravam a Páscoa. E para nós aqui passou a ser semanalmente, que é o sacramento. Tá bom? Então, Cristo é nossa Páscoa. E nós celebramos a Páscoa no sacramento, que tem os emblemas ali do sacramento. Então, vamos aqui ver em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, falando sobre a Páscoa que Jesus Cristo foi celebrar, e ali ele faz o sacramento. No versículo 17 diz assim, no primeiro dia da festa dos pão ázimo, esse pão é justamente aqui o pão sem fermento, né? Chegaram-se os seus discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que te preparemos o necessário para comer a Páscoa? Então veja que eles estão falando, onde a gente vai comer a Páscoa com o Senhor? Onde o Senhor quer? E Jesus, ele era judeu e ia celebrar a Páscoa também. Então, ele mandou, né, pelos outros livros aqui, esse relato está lá em Lucas e Marcos também, ele falou, ó, ide a tal lugar e vocês vão ver um homem carregando um cântaro, né, um jarro de água. Segui esse homem, onde ele entrar, aí lá vocês vão perguntar, o mestre perguntou onde eu devo ir celebrar a Páscoa, onde ele deve celebrar a Páscoa, né? E aí então a pessoa vai mostrar um cenáculo, um lugar grande. Veja que Jesus Cristo dando essa instrução, porque não eram os homens normalmente que carregavam cântaros de água, né? Eram as mulheres. Então ver ali, chegar no lugar da fonte e ver um homem pegando a água e levando ali, então isso era o sinal da onde eles deveriam seguir. Provavelmente era um criado ou de alguma casa que pegou essa água a serviço do seu senhor e eles foram seguindo lá até chegar até a casa que entrou, chamou ali e aí mostrou onde deveria ser celebrada a Páscoa, tá bom? Então, Jesus Cristo se reúne ali com os apóstolos para celebrar essa Páscoa. Versículo 18. Ele disse assim, ele está falando exatamente como foi aqui, ó, e ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei, mestre, o mestre disse, o meu tempo está próximo, em tua casa hei de celebrar a Páscoa com meus discípulos. Então, o homem mostra o cenáculo ali, onde ele se reúne ali. Versículo 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Né? Prepararam tudo ali. A gente vai ver que, a princípio, quando ele está fazendo a Páscoa da antiguidade junto ali, comendo com eles, a princípio todos os apóstolos estão, incluindo Judas ali. Mas nessa celebração da Páscoa antiga, tem um determinado momento que ele fala, né, um de vós vai me extrair, e Judas ele vai sair. E aí sim ele institui o sacramento, tá bom? Então, por esse registro a gente sabe que Jesus não lavou os pés de Judas e também
não deu o sacramento para ele, tá bom? Porque também tem as questões do sacramento, que a pessoa precisa estar comprometido com o Senhor. Vamos aqui, continuando aqui, ó. Enquanto comia, disse: Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram a dizer: Porventura sou eu? Então cada um olhou para si ali e disse: Porventura sou eu? E ele respondendo disse: O que põe a mão no prato comigo, esse é o que há de me trair. Aqui, né, nos outros relatos, a gente vê que Jesus Cristo não fala isso abertamente. E fala para João, que está do lado dele, né? Inclusive, ele fala, aquele que eu der um bocado, né, na boca ali. E ele vai e pega ali a comida e põe na boca de Judas ali. E Judas come, né, o, o alimento ali, que é da Páscoa ali, tá bom? E aí, então, Jesus Cristo fala algo bem interessante. Eu acho muito interessante que quando Jesus Cristo fala um de vós há de me trair, cada um olhou para si mesmo. Ele não ficou falando assim, ah, é Judas, né? Ele que carrega essa bolsa de dinheiro aí, anda sumindo dinheiro, né? Ninguém acusa ninguém, cada um olha para si mesmo e fala, porventura serei eu? Né? Então, cada um olha para si mesmo perguntando se seria ele ali. E aí, então, Jesus Cristo fala algo interessante aqui. Eu acho que era até em questão aqui para Judas, né? Ainda daria para Judas não fazer o que ele ia fazer. Jesus diz lá em Mateus, nós estamos no Mateus aqui 26, o versículo 24. Jesus diz: Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. Então, Jesus Cristo ia cumprir já a expiação, né? Aliás, todos os atos que alguém fizesse para proibir Jesus de fazer esse grande sacrifício voluntário, ele repreendia, tá bom? Então, aqui, dessa vez, Jesus Cristo fala, olha, eu vou como acerca de mim está escrito, mas ai por quem eu sou traído, tá bom? Então, ele estava sendo traído ali por Judas, como nós vamos ver. Eu acho que eu vou trazer essa mensagem amanhã, tá bom? Ah, aqui, continuando, diz aqui, né? E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu? Aqui, Rabi. Aqui, quando ele fala porventura sou eu, é porque todo mundo perguntou, aí ficou só ele sem perguntar, né? Ele pegou e vou perguntar também, para dar uma disfarçada aqui. E respondeu Jesus: Aquele em que eu der o bocado molhado, no versículo, eu voltei para João aqui, né? Porque o relato vai se repetindo aqui, né? Eu vou aqui agora para a parte aqui que ele fala para Judas, né? O que tendes fazer, fazes logo. E ali, né, Judas sai para ir entregar Jesus. Só que quando Judas volta, Jesus Cristo já não está ali com os apóstolos, né? Ele foi lá buscar os guardas para entregar Jesus, né? Mas quando ele volta, Jesus não está mais nesse cenáculo. E como ele sabe que Jesus sempre vai no Monte das Oliveiras, ele vai lá para o Monte das Oliveiras para tentar pegar Jesus lá, tá bom? A gente pode ver isso amanhã. Mas aqui, então, após a saída de Judas, o versículo menciona assim: E tomando o cálice, dando graça, deu e disse, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, que foi. Porque isso é o meu sangue no Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. Bom, tem a parte do pão aqui também, né? Ele partiu o pão e deu, e dizendo: Este é o meu corpo. Então, o sacramento virou a nova Páscoa, tá bom? É o novo convênio. Antes, a Páscoa, a lembrança do sacrifício de Cristo era feito com rituais, sacrifícios de animais, mas não mais. Tudo aquilo apontava para Cristo. Como Cristo veio e sacrificou a si mesmo, tá bom? Por todos nós, a nossa Páscoa é Cristo, tá bom? A Páscoa no Velho Testamento também apontava para Cristo, tá bom? Mas aqui ele faz essa ligação direta para nós. Então agora nós não comemoramos a Páscoa uma vez por ano, mas todos os domingos quando nós tomamos o sacramento. Bom, então essa é a nossa Páscoa aqui.
Eu peguei aqui alguns discursos falando sobre a Páscoa, algumas citações. Eu peguei aqui, deixa eu ver. Essa aqui é do Joseph Field Smith, diz assim, ó: o sacramento foi chamado de o mais sagrado e mais importante reunião requerida de todos os membros da igreja. Então, ó, de todas as reuniões mais sagrada e requerida é o sacramento. Tá bom? Leva nós para o sacramento. É a parte mais sagrada de nossa reunião. Nós temos aqui a comentário também do presidente Dallin H. Oaks, diz assim: o sacramento é uma ordenança que substituiu os sacrifícios e o sangue de ofertas queimadas da lei mosaica, ou seja, os sacrifícios que eram de animais foi substituído pelo sacrifício de Cristo ali. Os sacrifícios, inclusive, na lei mosaica, apontava para Cristo, era como se fosse uma sombra de Cristo, mostrando o que viria depois, que era o próprio Salvador Jesus Cristo sendo sacrificado. Aqui o presidente Dallin H. Oaks continua: por meio do derramamento de seu sangue, o Salvador cumpriu o antigo convênio e estabeleceu um novo. Somos lembrados desse novo convênio quando participamos do sacramento. Bom, então, conforme o apóstolo Paulo falou, Cristo é a nossa Páscoa. Então, nós celebramos a Páscoa todos os domingos ao tomar o sacramento. É esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.